a gente fala sobre empreendedorismo, fala também, claro, sobre inovação. E é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, direto do Ceará Tech Summit, falando sobre esses dois temas que andam em conjunto, lado a lado. Não dá para tirar um do outro. Eu e o meu parceiro de sempre, Thiago Lima, obrigada. Ei, Bianca, mais uma vez em mais um podcast aqui direto do Ceará Tech Summit no Centro de Eventos de Fortaleza. Para pensar no futuro, Bianca, é isso? É isso, tanto é que nós estamos recebendo aqui a Daniela Kleiman, que é uma das principais referências em futuro da América Latina. Ela está com uma palestra aqui que se chama O Novo Modelo de Inovação das Startups. Daniela, primeiro eu quero agradecer pela sua participação, por estar tomando um pouco do seu tempo, que eu sei que está corrido aqui em Fortaleza, para estar junto com a gente no podcast. Gente, o prazer é todo meu. Tô louca para ver as perguntas, tô louca para bater papo com vocês. Acho que esse assunto é importantíssimo. Tocando um pouco ainda, logo assim, de início sobre esse tema da sua palestra, né? As startups, Daniela, elas já são algo inovador. Então, quando você fala sobre um novo modelo de fazer startup, você está falando Do inovador, Não né? é isso. Inovação ao quadrado. Não, acho que o legal é assim, a gente conseguir mostrar tudo o que deve mudar nos próximos 5 anos. Esse é o meu objetivo, né? Mostrar um pouco do que deve mudar no mundo, no comportamento das pessoas e nas tecnologias nos próximos 5 anos, para deixar eles preparados já para o que vai vir. Porque a gente está inovando para hoje, mas se a gente não tem aquele pensamento já do que já vai mudar, a gente não consegue escalonar, a gente não consegue pensar em como mexer no meu negócio, se ele está preparado, se ele está à prova de futuro. É isso que eu faço, eu ajudo as empresas a ficarem à prova de futuro, né? Ou seja, já ter essa noção do que vai acontecer, para ter um plano A, plano B, plano C ali, tudo engavetadinho, caso as coisas mudem. A gente sempre gosta de deixar claro aqui o que é o futurismo, né? Que não é nada esotérico, é baseado em ciência, dados, em números. Para a gente, em que você se baseia? Se as empresas têm observado a importância de planejar com dados do Poxa, legal. Eu sempre falo, né? Adoraria que fosse baseado em alguma coisa que eu tivesse aqui no número da loteria, né? Já estava lá nas Maldivas morando lá, gente, porque já tinha ganhado muitas vezes. Mas não, na verdade o que a gente faz é a gente estuda 2 tipos de futuro diferentes, né? Então, um futuro que a gente chama de curto prazo, é um futuro de 0 até 5 anos, mais ou menos. Isso é curto prazo pra gente. 100% baseado no comportamento das pessoas. Então a gente vai usar uma série de metodologias realmente para entender como as pessoas estão vivendo, como elas estão consumindo, quais são os medos, as angústias ou os desejos, e com isso a gente entende quais são as novas necessidades e com isso a gente consegue fazer inovação, né? Ou seja, se essas são as novas necessidades, quais são os produtos que eu tenho que criar, quais são os serviços que eu tenho que criar, como é que eu faço jornada de consumo, como é que eu faço planejamento de marca, né? Então isso é baseado em pessoas. E aí tem um outro lado, aí um outro futuro, que é o que a gente chama de futurismo mesmo, que é de 5 a 50 anos, mais ou menos, totalmente baseado em tecnologias. Aí a gente estuda as tecnologias que existem hoje, como elas devem evoluir, as novas tecnologias que vão surgir e como elas vão influenciar o comportamento das pessoas e os mercados. O que a gente faz é juntar essas duas, basicamente, para fazer esse mexidão todo e entender o que deve influenciar os próximos passos de cada mercado e também de cada nicho de consumidor. As análises que são mais compradas pelas organizações, pelas empresas, são essas mais curtas, esse prazo que vai de 1 a 5 anos, porque pensar tão distante assim, a coisa vai mudar, né? Então, é a ideia mais comprada. Depende do perfil um pouquinho. Quando é uma empresa pequena, média ou que é grande, mas é mais conservadora, ela fica nos 5 anos e ela faz inovações mais rápidas. Quando são empresas que já são muito mais consolidadas, multinacionais, elas pedem para saber, eu quero saber 5, 10 e 20. Então, elas já fazem um pipeline mais a longo prazo. Também é interessante ver essa diferença, né? Os governos também pensam assim. Acho que a importância de planejar governo é muito mais estratégica. Os governos também olham para o futurismo com seriedade? Fora do Brasil é muito, muito, muito olhado. Assim, grandíssima parte desse tipo de projeto é comprado por governos. No Brasil está começando. Então, eu acho bem interessante esse movimento, né? A gente pensar... Por que ele é interessante? Porque ele pensa no impacto que as inovações vão gerar. Então, quando a gente fala de um país como o Brasil, por exemplo, né, que é pai e mãe da floresta amazônica, pai e mãe provavelmente do ESG, do futuro do mundo, né? É muito interessante a gente pensar em impacto, né? Seja positivo ou negativo. Então é legal quando a gente começa a ter esse tipo de pedido aqui dentro também. A Finlândia é um dos países que as leis elas só são aprovadas, não dependem, obviamente, mas elas passam por essa comissão, uma comissão que pensa no futuro para que a tomada de decisões seja mais certeira, porque o que a gente está fazendo hoje vai refletir lá na frente. É isso. Vai nas gerações, né? Lá da frente e, obviamente, na vida de todos nós, né? Não... Agora, Daniela, você falou agora
bem no início, que vai explicar para os presentes aqui no Seratec Summit quais são essas novidades. Eu queria que você antecipe aqui para a gente. Nossa, será que eu posso? Se o pessoal ver, vou antecipar um pouquinho. Eu acho que assim, quando a gente fala de um cenário 5 anos, a gente tem grandes macro temas que vão influenciar todas as tendências. Olha que interessante, né? As tendências existem porque existem essas macro forças que estão acontecendo. E nesse exato momento do mundo, a gente está vivendo elas macro forças globais. Isso não é comum ser muitas macro forças, também não é comum ser global. Geralmente é mais, né, por país ou por região e tal do mundo. Mas aí é legal tentar entender quais elas são. Então, obviamente, primeiro, a gente tem uma questão climática, né, que a gente chama, por enquanto, de uma mudança climática. Daqui a pouquinho a gente vai chamar de crise climática. Daqui a pouquinho a gente vai chamar de emergência climática, né? Então, estamos todos nesse mesmo barco. Depois a gente tem uma questão das guerras descentralizadas, acontecendo muito forte também. É uma mudança interessante de shift de poder do mundo. Estados Unidos, o grande poderoso do mundo, começando a caminhar bastante para um lado lá da China, né? Ou seja, isso muda tudo, nossa cultura, nosso desejo, nosso consumo, absolutamente tudo. De onde vêm as nossas referências, né? Mais uma hegemonia. Exatamente, é isso. A gente também tem, por exemplo, a pós-verdade, que é um momento onde a AI entra no nosso dia a dia, conteúdo, informação, confio, não confio mais. A gente fala da polarização, que literalmente está impedindo todos os outros serem resolvidos. Então, são grandes macro forças, são só alguns exemplos. Né? A gente entende elas e o efeito que elas têm, putz, a gente consegue quase que prever as tendências e saber o que é mais importante para as pessoas, né? As novas necessidades que vão surgir. Os jovens têm entendido a necessidade de compreender o futuro, muito mais do que emprego e renda e construir uma família e ter filho, mas o macro, os jovens se interessam por isso? Eu acho que eles se interessam, mas eu vou te ser sincero, eu acho que eles são os que menos buscam por enquanto. Eu acho que quem está no mercado de trabalho está mais interessado, está mais ativo, indo atrás. E eu acho que o jovem, ele sente que ele já sabe por ser jovem, que já está sabendo as coisas. Mas é muito diferente o que você recebe, por exemplo, de informação numa rede social, etc., de você literalmente conseguir ter essas noções das consequências de cada coisa, né? Então eu gostaria, sim, que a gente tivesse mais jovens aí se jogando nisso. E eu gostaria, inclusive, que minha missão é que todos nós sejamos um pouquinho futuristas, né? Que a gente comece a pensar em tudo que a gente faz desse jeito. Para mim seria bem interessante se a gente pudesse ter matérias nas escolas e nas faculdades que ensinem a pensar no futuro, né? Hoje não há nada que, pelo menos, dê um sinal de que está sendo trabalhado na infância e na juventude. Por enquanto no Brasil a gente não tem nada disso ainda. Daniela, para a gente pensar no futuro, a gente tem que pegar o passado. Sem dúvida. Porque vocês estudam os ciclos. A sociedade ela é cíclica e vocês vão buscando isso, né, para desenvolver e pensar naquilo que está vindo. Sem dúvida. Meu sonho era ser arqueólogo. Eu sempre falo, um arqueólogo virou futurista, mas eu acho que eles são muito próximos. Apesar de parecer o oposto, para mim eles são um do lado do outro. Assim. Então, sim, a gente até para não repetir erros, e até para aprender, né? Os erros são excelentes, né, para você aprender. E eu acho que isso é muito importante para os empreendedores também, né? A gente fala muito que a gente vai vendo cases de sucesso, a gente devia ver cases de falhas, e talvez às vezes elas ensinam muito mais até do que o sucesso, né? É isso. Nossa Daniela Kleiman aqui gentilmente conversando conosco. Daqui a pouco ela vai palestrar sobre esses temas, né? Só mais uma pergunta para a gente finalizar, porque pode ser que algum jovem esteja nos assistindo agora e queira saber o que fazer, qual o caminho que ele deve trilhar para começar a pensar junto com você, junto com outras pessoas, o futuro. Excelente. Eu começaria pelo passado, então eu começaria com o livro do Yuval Harari, o Sapiens, que é olhar bem para o passado, porque vai nos contando nossa história. Depois você pode mergulhar no Homo Deus, que é o segundo livro dele, que já conta bastante de futuro. E eu olharia também séries que falam de futuro. Uma grande parte do futurismo realmente é olhar sci-fi, ficção científica, e daí vem grande parte das inovações que a gente tem. Ou seja, para ser autodidata, ler algumas coisas e se inspirar em outras, e aí você automaticamente já destrava na sua cabeça esse olhar do dia a dia para começar, não, mas será que isso aqui não faz sentido? Será que isso não está conectado com aquele outro? Será que essa tecnologia não é interessante? Eu começaria por aí. Você precisa dar esse... A grande sacada é se retirar para poder olhar o macro. Sem preconceito. E também a grande dificuldade... É uma imensa dificuldade, que a gente sempre tem nossa opinião, e outra coisa é não ter preconceitos, né? Então também, literalmente, eu tenho que olhar as coisas dos dois lados sempre, a gente tenta olhar sempre do nosso, né? Então, você tem que olhar tudo de todos os lados. Então essa é uma dificuldade, mas uma hora que você consegue fazer isso, você fala, putz, já entendi, vou nutrir um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e formar ali minha opinião que está no meio, né? Isso me lembra, Bianca, alguns imperadores romanos, o que eles faziam? Eles traziam adversários para o seu conselho, para ouvir o que os adversários pensavam, né? É uma forma de se retirar, né? Perfeito. Para ver o macro, né? Essa visão é bem importante. A gente só vai liberar porque ela vai palestrar. Tá na hora. Ficaria aqui horas conversando. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso lá no palco. Obrigado. Venha sempre a Fortaleza. Gente, obrigado a vocês. Obrigado pelas perguntas interessantíssimas. E continue pensando pela gente. É isso. Valeu, obrigado, Daniela. Obrigado. Valeu, Tchau, gente. Tchau. gente.